E no vídeo de hoje, como o marxismo se infiltrou no Brasil? O 12º episódio da série O Cristão e as Ideologias. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. O marxismo chegou tardiamente no Brasil. Seja como teoria ou prática política, ele surgiu efetivamente apenas em 1922, com a fundação do Partido Comunista, um acontecimento inspirado na Revolução Russa de 1917. A conjuntura nacional e internacional no início da década de 1930 fortaleceu o Partido Comunista Brasileiro, pois há uma adesão ao partido de importantes membros do tenentismo e da intelectualidade burguesa e também do modernismo artístico, dentre os quais se sobressaem Luiz Carlos Prestes, Caio Prado Júnior e Oswald de Andrade. Com o término da Segunda Guerra, por conta de sua resistência e luta contra o Estado Novo e da vitória da União Soviética sobre o nazismo, inicia-se uma era áurea do PCB. Então, nesses anos, a força de sua influência favoreceu a disseminação do marxismo em amplos setores da vida política, intelectual e cultural do país. A partir dos anos 1960, há uma dispersão do marxismo, até então mais intensa na vida intelectual, atingindo as organizações partidárias. Em 1962, com a fundação do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, o PCB, Partido Comunista Brasileiro, enfrenta a sua primeira cisão. Após o golpe de 1964, esse movimento ele se amplifica com novas cisões que culminaram na Aliança Libertadora Nacional, ALN, comandada por Carlos Marighella e Joaquim Câmara Ferreira, e também no Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, capitaneado por Apolônio de Carvalho, Jacob Gorender e Mário Alves. Então, essa fragmentação reflete as novas teorias de transição ao socialismo que chega no Brasil. Após 1964, com a consolidação do regime militar no Brasil, fortaleceu a convicção de que a via democrática e nacional para o socialismo estava definitivamente encerrada e que a revolução só poderia ser levada adiante sob a forma da luta armada. Vários grupos participaram da luta armada, como, por exemplo, o Movimento Nacionalista Revolucionário 1966, Guerrilha do Caparaó 1967, Aliança Libertadora Nacional 1967, Colina 1968, VPR 1968, MR8 1970 e Guerrilha do Araguaia 1972. Enquanto a luta armada provocou mais mortes
e o endurecimento da repressão do exército, os militares permitiram que as esquerdas tomassem conta das universidades para aliviar a pressão contra os opositores em algum ponto. Assim, pouco a pouco, a inteligência marxista foi tomando os pontos das academias brasileiras, impondo um monopólio intelectual e cultural. A Revolução deixou o campo das armas e foi para o campo das ideias, para as escolas e, enfim, para os livros. Os guerrilheiros marxistas e gramscistas converteram-se em mártires da democracia e da liberdade e fizeram propaganda de si mesmos, mentindo sobre a história. Eles formaram uma nova geração brasileira e ela foi trabalhar nos meios de comunicação, nas editoras e na educação do Brasil. Além do avanço cultural, o avanço político foi intenso, especialmente com a fundação do Partido dos Trabalhadores. Liderado por dirigentes sindicais do ABC Paulista, o PT atraiu ativistas das comunidades eclesiais de base, CEBS, a ala marxista da Igreja Católica, ex-militantes de organizações revolucionárias, um núcleo de intelectuais de esquerda e militantes de movimentos sociais. Então, foi a primeira legenda organizada após a reforma partidária que extinguiu o MDB e a Arena. Então, até o PT chegar efetivamente ao poder com a eleição de Lula em 2002, aos poucos, a cultura, as instituições, a educação e até a mídia foram sendo aparelhadas ao marxismo no Brasil. A relação da Internacional Comunista com o Brasil. O jornalista brasileiro William Vac foi uma das pessoas que mais se dedicou a estudar o assunto. Em seu livro Camaradas, baseado em uma minuciosa pesquisa nos arquivos de Moscou, vemos o foco da estratégia e da influência da União Soviética sobre a atuação dos comunistas no Brasil. Os fundos com que o Comintern financiava os partidos comunistas ao redor do globo vinham do Estado soviético. Luiz Carlos Prestes, ele era um assalariado do Comintern, tendo recebido $1.717 entre abril e setembro de 1935. Em 1990, o último ano de ativo funcionamento do PCUS, esta ajuda fraternal ao Partido Comunista Brasileiro, PCB, foi de $400 mil, conforme divulgado pelo Tribunal Constitucional Russo, que em 1992 julgou os crimes do Partido Comunista da União Soviética. Isto é o que nos relata um jornalista chamado Carlos Azambuja. Então, havia um delegado brasileiro do PCB no 4º Congresso Mundial, por nome de Antônio Bernardo Canelas. Foi ele quem propôs a criação de um órgão para tratar especificamente da revolução na América Latina.
Gramsci, ele foi um dos entusiastas da ideia e assim surgiu o secretariado latino do Comintern, submetido à autoridade do Comitê Executivo da Internacional Comunista. O treinamento de Luiz Carlos Prestes. Prestes conheceu um dos membros do CEIC, CEIC. E em 1928 ele começou a receber treinamentos para organizar a Revolução Comunista no Brasil. Em 1931 ele já estava em Moscou, onde ele aprimorou a formação, e quando ele retornou ao Brasil, em 1934, ele veio acompanhado de 2 importantes agentes da Internacional Comunista. Primeira, Olga Benário, que também usava os nomes de Frida Leuschner, Anna Baum, de Revidor, Olga Sinek, Olga Bergner Vilar e Zarkovic. Ela pertencia ao 4º Departamento do Estado-Maior do Exército Vermelho. E também um outro agente internacional foi Arthur Ernest Evert, que também usava os nomes de Albert Castro Heriberger. Ele era oficial da NKVD, serviço secreto que precedeu a KGB. Então, Prestes, ele liderou a intentona comunista no Brasil, também conhecida como Revolução Vermelha de 1935, e uma tentativa de golpe contra o presidente Getúlio Vargas. Ele o fez por meio da Aliança Nacional Libertadora, cuja matriz era socialista. Sua missão seria uma revolução armada no Brasil para implantar a ditadura do proletariado de acordo com as prescrições de Moscou. Então, por isso, ele organizou discursos nacionalistas e antivarguistas. A isso foram acrescentadas bandeiras para enganar o povo brasileiro, como a reforma agrária e a abolição da dívida externa. Então, neste 7º Congresso, Prestes foi eleito membro efetivo do CEIC. Como a Internacional Comunista chegou ao fim? Bem, pessoal, a dissolução da Internacional Comunista ocorreu em 15 de maio de 1943. Neste ano, em plena Segunda Guerra Mundial, ela foi dissolvida com a finalidade de tranquilizar os aliados ocidentais da União Soviética. Embora lhes faltasse uma organização internacional, os diferentes partidos comunistas, eles seguiam as diretrizes do Partido Comunista da União Soviética, com o qual mantinham encontros periódicos, mesmo que a doutrina comunista tenha falido. Então, o discurso sectário e doutrinante permanece. Bem, pessoal, então eu vim trazendo essa questão do marxismo lá da Europa, chegamos aqui no Brasil. Então, o vídeo de hoje foi como que essa ideologia marxista se infiltrou no Brasil. Então, o vídeo de hoje foi com a intenção de mostrar para vocês a chegada sorrateira dessa ideologia nefasta. Nos próximos vídeos ainda traremos pontos teóricos do marxismo, como eu já disse anteriormente, para fortalecer, para consolidar o conhecimento de vocês, pelo menos os conhecimentos básicos sobre o marxismo, para posteriormente eu entrar na questão mesmo cristã
da incompatibilidade de se declarar cristão, esquerdista e ao mesmo tempo se declarar cristão e marxista. Isso é incompatível para quem conhece a história. Então, continua acompanhando conosco. Nos próximos vídeos você irá entender melhor sobre este complexo assunto do marxismo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.